Bom, hoje a gente vai falar, tá, sobre os métodos contraceptivos. Lembrando que a gente está dando continuidade ao assunto da segunda unidade, ok? Bom, os assuntos para o teste da segunda unidade são os métodos contraceptivos. A gente vai falar sobre a camisinha, sobre a pílula anticoncepcional, sobre os métodos injetáveis, tá? Tudo isso dentro dos métodos contraceptivos. A gente vai falar também sobre infecções sexualmente transmissíveis, que é IST, tá? Que são também as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. E também a gente vai falar sobre os movimentos da Terra, tá? Então, esses são os assuntos que irão cair no teste que a gente vai abordar no decorrer. Bom, o assunto de hoje é sobre os métodos contraceptivos, tá? A gente vai abordar o uso da camisinha feminina e masculina, tá? A gente vai falar como prevenir uma gravidez indesejável, vai falar sobre os métodos contraceptivos injetáveis, tá? E as pílulas anticoncepcionais, tá? Então, tudo isso dentro dos métodos contraceptivos. Bom, o nascimento de um filho traz muitas responsabilidades para os pais e familiares. Nem todas as pessoas, sobretudo quando são muito jovens, estão prontas para cuidar de uma criança e educá-la ao longo da vida. Tanto o pai quanto a mãe terão de assumir um papel para o qual talvez ainda não estejam preparados, tá? A atuação dos futuros pais já começa durante a gestação, com acompanhamento pré-natal, tá? Como mostra aí a figura ao lado, logo abaixo. Para que ambos participem dessa etapa, é fundamental que a gravidez não seja escondida do parceiro ou da família. Também é preciso levar em conta as questões econômicas de moradia, de saúde, de continuidade dos estudos, da futura profissão de cada um, entre outras, tá? A gravidez e os cuidados com o bebê são trabalhosos e tomam bastante tempo. Na adolescência, essas atividades podem prejudicar os estudos e o início de uma carreira profissional. Bom, para evitar a concepção, ou seja, a geração de filhos em momentos não planejados, há vários métodos chamados métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. Um desses métodos é o uso de preservativos, que é também importante para evitar a IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Que pode ser causada por vírus ou micro-organismos que a gente estudou lá no 7º ano, tá? Que são bactérias, protozoários, fungos, tá? As ISTs elas serão estudadas mais adiante nos próximos slides, certo? Para conhecer a eficácia de um método contraceptivo, avalia-se a taxa de falhas, ou seja, isto é, o percentual de mulheres que ficam grávidas por ano usando o método em duas situações. Quando o método é usado sempre e de forma correta, e quando o método não é usado sempre ou não é usado na forma correta. Essa segunda situação faz com que a taxa de falha seja maior. Por isso, em determinados casos, apresentaremos as duas taxas. A primeira, quando usado de forma correta, e a segunda, quando isso não acontece, tá? Aí na imagem, tá mostrando uma consulta médica, tá? Para escolher o método contraceptivo mais adequado pois alguns podem trazer risco à saúde, dependendo das características de cada pessoa. Bom, as ideias falsas sobre o sexo. Bom, existem pessoas que acreditam em ideias falsas sobre a possibilidade de engravidar. Por exemplo, é difícil engravidar na primeira relação. Uma ducha vaginal após a relação tira os espermatozoides do corpo da mulher. Ter relação em pé impede a fecundação. A mulher só engravida se tiver orgasmo. A pílula funciona mesmo quando tomada só no dia da relação. Nenhuma dessas frases, na verdade, ela é verdadeira, tá? Algumas pessoas acreditam que para não engravidar, basta durante a relação sexual retirar o pênis antes de ejacular. É o chamado coito interrompido. No entanto,
Este procedimento não é seguro, tá? Primeiro, porque o homem precisa ter muito controle e atenção para retirar o pênis antes de ejacular. Segundo, porque existe a possibilidade de sair um pouco de líquido antes da ejaculação, já contendo espermatozoides. Por isso, esse método não deve ser usado não deve ser usado quando não se quer engravidar, tá bom? Agora, um bom conselho é que não é uma ideia falsa. Antes de começar sua vida sexual, vocês devem consultar um médico, tá? Para ter as orientações adequadas de acordo com a característica de cada indivíduo, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre a camisinha. A camisinha ela também é chamada de preservativo e pode ser de dois tipos, masculina e feminina, como mostra a imagem. A imagem que está em destaque azul é a masculina e a imagem que está em destaque amarelo é a feminina. Bom, a camisinha masculina. A camisinha masculina, ou preservativo masculino, é um cilindro oco de borracha fina, geralmente látex, que deve ser colocado no pênis ereto antes da penetração. Para pessoas alérgicas ao látex, existem preservativos feitos com outros materiais, tá? A camisinha retém o esperma ejaculado durante a relação sexual, o que impede a fecundação. Taxas de falhas de 3 e 14%. Tá? Bom, aqui tem uma imagem mostrando as etapas para o uso correto da camisinha masculina. Primeiro, tá? As camisinhas elas vêm enroladas em embalagens individuais, tá? Na hora de colocar a camisinha, deve-se apertar a ponta dela para remover o ar e deixar um pequeno espaço para o esperma, tá? Que é a segunda imagem, como mostra a seta aí, vai seguindo a seta, ok? Depois, ela deve ser desenrolada sobre o pênis. Deve-se ter cuidado para não rasgar ou furar a camisinha com a unha ou anéis. O pênis deve ser retirado da vagina logo após a ejaculação, ainda ereto, tá? Ao retirar o pênis, deve-se segurar a camisinha pela borda para evitar vazamento. Depois, deve-se usar a camisinha. Depois de usar a camisinha, tá? Apenas uma vez, então jogá-la no lixo, dando um nó, apertando a boca da camisinha, certo? Aí, como mostra a representação. Já a camisinha feminina, ou preservativo feminino, é um tubo de poliuretano ou de látex sintético, tá? Que deve ser encaixado na vagina antes da relação sexual. As taxas de falha é de 1,6% e 21%, tá? Para evitar a gravidez e proteger contra as diversas ISTs, tá? Que são infecções sexualmente transmissíveis, o preservativo masculino ou feminino deve ser colocado antes de haver qualquer contato entre as genitais das pessoas envolvidas. É preciso também verificar o prazo de validade indicado na embalagem. Bom, aqui a gente vai ter as etapas para o uso correto, tá? É importante abrir a embalagem com cuidado e segurar a camisinha pelo anel menor, tá? Se vocês repararam na imagem anterior, a camisinha feminina ela tem dois anéis, um maior e o outro menor. Aqui o primeiro passo é segurar o anel menor, tá? Depois, empurre a camisinha para a vagina com o dedo indicador, tá? Em uma posição confortável, deve introduzir a camisinha na vagina pelo anel menor, tá? O anel maior deve ficar ao lado de fora e cobrir o pudendo feminino. Ao final da relação, deve-se torcer a camisinha pelo anel maior para que o esperma não escorra para fora e depois jogá-lo no lixo, tá? E na última imagem aí, tá? No detalhe, você vai ver uma visão quase frontal dos órgãos genitais femininos após a introdução da camisinha, tá?
Bom, as camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde, além de serem vendidas em farmácias e supermercados, tá? Sem a necessidade de apresentar receita para comprá-las. As camisinhas não trazem riscos para a saúde, além de evitar a gravidez, apresentam uma vantagem sobre os métodos contraceptivos. Se usadas corretamente, as embalagens dos preservativos trazem instruções sobre o seu uso, tá? Protege contra diversas ISTs, como a AIDS. Além disso, na camisinha feminina, a parte que fica para fora da vagina recobre também a região do podendo, tá? Do podendo feminino, que é chamado de vulva. Os preservativos podem falhar, sobretudo quando o produto está vencido ou quando há problemas no armazenamento e no manuseio. Guardar a camisinha em locais quentes, por exemplo, pode comprometer a sua eficácia. Além disso, o uso da camisinha associado a lubrificantes oleosos pode provocar a sua ruptura. Se for necessário usar um lubrificante associado à camisinha, ela deve ser à base de água para que não interfira na eficácia do uso do preservativo, tá? E existem produtos que podem ser usados juntos com a camisinha, como os cremes, os géis lubrificantes à base de água, que facilitam a penetração. E também os espermicidas, que destrói os espermatozoides e aumenta a eficácia da camisinha. Há também camisinhas que já vêm lubrificadas. Os espermicidas têm eficácia baixa, tá? As taxas de falha de 6% a 26% quando usados isoladamente. Por isso, deve-se ser usados em associação com a camisinha ou outros métodos contraceptivos, tá? O preservativo masculino e feminino não deve ser usado ao mesmo tempo, pois ele pode sair do lugar ou se romper. Caso haja falha do preservativo, comunique com o médico o quanto antes, para que eles façam as recomendações necessárias. Agora a gente vai falar sobre as pílulas e outros anticoncepcionais hormonais, tá? Bom, a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional mais comum é a pílula combinada, tá? Como mostra aí a figura. Ela contém hormônios sintéticos semelhantes aos estrógeno e a progesterona, tá? Produzidos pelos ovários. A pílula anticoncepcional ela inibe a secreção dos hormônios da hipófise, que provocam a ovulação, impedindo a formação do óvulo. Se usada corretamente de acordo com as instruções médicas, é um método muito eficiente para evitar a gravidez. As taxas de falha é de 0,1% e 8%, tá? Já a mini pílula é feita com apenas um hormônio, semelhante à progesterona, e deve ser tomada diariamente no mesmo horário, com taxas de falhas de 3% e 10%. A mini pílula é indicada especialmente para mulheres que têm problemas com pílula comum, ou que estão amamentando. Mas é necessário tomar os mesmos cuidados da pílula combinada. Bom, mulheres se esquecem de tomar a pílula no horário correto, ou tomam outros medicamentos que podem interferir na ação da pílula. Variações como essas comprometem a eficácia do método. Outras opções é tomar hormônios na forma de injeção, que são os anticoncepcionais injetáveis. A vantagem é que a mulher só precisa tomar uma injeção mensalmente ou a cada 3 meses, tá? Dependendo do tipo do produto, a taxa de falha varia entre 0,1% e 0,6%. Também se pode optar pelo implante subcutâneo, tá? O médico introduz 6 pequenos tubos de plástico, tá? Com pouco mais de 3 centímetros de comprimento cada um, sob a pele do braço. Esses tubinhos contêm hormônios que são liberados no sangue durante cerca de 3 anos. A taxa de falha é de 0,05%, como mostra aí na imagem.
Há ainda o adesivo transdérmico, que libera os hormônios na pele e deve ser trocado semanalmente. Taxas de falha de 0,5% e 0,8%. Já o anel vaginal, as taxas de falhas é de 0,4% e 1,2%. É colocado na vagina e deve ser trocado todo mês, tá? A eficácia de todos os anticoncepcionais hormonais é semelhante à da pílula combinada e, assim como ela, não protege contra a IST. Quem pretende usar anticoncepcionais hormonais deve procurar um médico, pois eles podem causar problemas no organismo e provocar efeitos colaterais, como problemas circulatórios, e não são recomendados para todas as mulheres. Além disso, o médico dará as instruções de como usar cada tipo de anticoncepcional de maneira adequada, tá? Aí na imagem eu tenho, na letra A, a aplicação do adesivo anticoncepcional, e na letra B, tá, o anel vaginal, também ambos usados como método contraceptivos. Bom, combinação de anticoncepcional e cigarro pode causar derrame e trombose. A gente vai falar só um pouquinho sobre isso. A agente de trânsito de Brasília, que pediu para não se identificar, é fumante e usa anticoncepcional. Há quase um ano ela sofreu um derrame, mas não teve sequelas. Na verdade, eu não falei para o médico que eu fumava. Eu só fumo quando estou bebendo, mas eu não falei para o médico que eu fumava. Eu não falei nada. Você quer saber mesmo a verdade? Eu não penso em falar porque eu não penso em parar. Então vai me mandar parar. Por isso que eu não penso em falar. Bom, o médico pneumologista da Divisão de Controle de Tabagismo do INCA, Instituto Nacional de Câncer, tá? Explica que o derrame sofrido pela agente de trânsito pode ter sido provocado pela combinação do cigarro com o anticoncepcional. Mulheres que fumam e usam pílula anticoncepcional têm um risco maior de ter problemas vasculares e ter até trombose. Então, tem que ter muito cuidado e serem sempre avaliados pelo seu médico. Então, a associação do anticoncepcional com o tabagismo propicia um aumento muito grande dessa possibilidade de ter um derrame cerebral, tá? Da mulher ter um infarto agudo ou miocárdico. Então, se a mulher é fumante e usa anticoncepcional, ela tem que parar um dos dois, de preferência o cigarro. Mas ela não pode fumar e usar o anticoncepcional, porque ela está usando uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, tá? Tem um problema muito sério de saúde. O Sistema Único de Saúde acolhe as mulheres que usam anticoncepcional e não conseguem parar de fumar. O pneumologista do INC, Ricardo Meirelles, conta que existe mais de 23 mil equipes de saúde que oferecem tratamento de graça para quem quer interromper o vício. O tabagismo é uma doença e existe um tratamento. Esse tratamento já está nas redes do SUS, tá? Há mais de 10 anos. Então, existem várias unidades de saúde pública no seu município que têm profissionais capacitados a prestar tratamento de tabagismo, através da orientação, através do tratamento individual em grupos de apoio com tratamento específico e com medicamentos que vão diminuir os sintomas da falta da nicotina no cérebro. Fazendo com que o fumante entenda como parar de fumar, como resistir à vontade de fumar e principalmente como viver sem o cigarro, tá? Aqui eu vou ter uma sequência de atividades, 5 questõezinhas, tá? Porque essa é a primeira parte dos métodos contraceptivos. Depois eu vou postar um próximo vídeo aula com a segunda parte e mais atividades para complementar esse exercício aqui, ok?